Olá, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, e dos canais parceiros, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, BPE, Filosofia e Movimento, canal do Sejus e tantos outros aqui. Eu não sei se Economia de Francisco tem um canal, mas saudamos também nossos queridos colegas, amigos que estão aqui conosco, fazendo essa espiritualidade plural de resistência. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje, eu resolvi falar com vocês sobre um tema. Eu comecei a falar sobre relações abusivas a partir daquele tema, daquele livro, O Grito de Eva, mas para nós não ficarmos, trarei mais material sobre aquele livro, mas para não ficarmos restritos a apenas uma espiritualidade, porque aquele livro vai falar principalmente da questão da espiritualidade mais evangélica, protestante, enfim, eu não sei muito bem qual é a, a espiritualidade que ele define, mas não é tão variado, né? Os depoimentos estão nesse multiverso. Então, hoje, esse livro está esgotado, livro da editora Comênios, de Dora Encontre, que vocês já conhecem, né, aqui no canal, minha querida amiga, que vem lutando aí contra... Não é lutando, né, que a gente diz, mas vem num processo de câncer de mama, ela está publicando isso no blog dela, inclusive. Então, eu venho aqui pedir sempre orações, axé, vibrações para todos nós, para ela e para o pai dela, o Bob, que eles sejam muito amparados, porque ela que cuida do pai, nesse processo aí todo. Mas o livro é Espiritismo, Sociedade e Política. Tá, gente, só um pouquinho. Voltando a falar da Dora, eu só estou tornando isso público aqui no canal, porque a própria Dora está como escrita terapêutica fazendo o blog dela. Depois eu posso ver o endereço para vocês, porque eu não sei decor. Mas ela tem publicado também no Facebook. Então, por isso que eu estou divulgando isso aqui, tá bom? Então, deste livro, Espiritismo, Sociedade e Política, nós vamos falar sobre machismo no espiritismo, a experiência do feminino em uma cultura machista. Esse texto é da Isabel Guimarães. Na ocasião do lançamento do livro, a própria Dora a entrevistou junto com o Sérgio Maurício, que é o coordenador, um dos coordenadores dos espíritas à esquerda. E a Isabel, ela é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia, mestra em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, especialista em saúde coletiva e psicologia analítica, terapeuta junguiana, médica veterinária, escritora, palestrante e expositora espírita. Ela começa a falar o seguinte, que ela tem 25 anos de atuação no espiritismo, como trabalhadora, palestrante, escritora, enfim, em cursos e grupos, só que nestes últimos anos, somente, é que o machismo chamou a atenção dela. Então, foi como se um véu fosse retirado dos olhos, o quanto as mulheres sofrem discriminação no meio espírita, ainda que de uma forma talvez mais sofisticada e sutil do que nas outras religiões, e aqui eu vou acrescentar nas outras espiritualidades. Se nós somos espíritos e o princípio da reencarnação nos coloca na condição de igualdade, é tanto quanto contraditório que o espiritismo assuma a misoginia tão evidente, e tão evidenciada, né, nas religiões que se denominam cristãs. Então, esse texto, ela diz que é para chamar a atenção e retirar o véu de homens e mulheres, abrindo caminho para esse tema que seja tratado com profundidade, seriedade nas fileiras do movimento espírita. Então, ela vai seguir, né, ela vai falar um pouquinho sobre o título, que ela não pôs machismo, ela quis que o título fosse machismo no espiritismo, e não machismo e espiritismo, justamente para diferenciar o que os espíritos trazem nas obras kardecianas sobre esse tema. Então, falar de machismo no movimento espírita é ainda um tabu, né? Como tantos outros que nós temos. E as mulheres espíritas, e por isso que eu escolhi esse texto, têm que assumir o protagonismo dessa discussão
provocando reflexões e críticas ao movimento machista presente no movimento espírita, né, ao modelo, desculpe, machista presente no movimento espírita, que tem entre seus postulados a afirmação de que os espíritos não têm sexo e encarnam no corpo físico que melhor serve aos seus propósitos evolutivos. Então, nós trazemos à luz aquilo que está à sombra de tudo isso e debatermos criticamente a invisibilidade das mulheres na direção de centros espíritas e sua quase ausência entre palestrantes, em eventos, em locais e mesmo em canais, né? Que acabam predominando, nos não progressistas, acabam predominando os homens. É muito difícil para nós conquistarmos esse lugar de fala que, por exemplo, eu tenho aqui no canal Paz e Bem, a própria Dora tem, enfim. Então, alguns trechos que ela vai citar de Kardec é o seguinte, ela vai dizer sexo nos espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso está em Kardec. Lei de igualdade. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? A 818. Livro dos Espíritos, isso aqui, tá, gente? De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Aí, debilidade a gente pode discutir, porque nós não somos exatamente frágeis, né? Mas existe uma construção da nossa fragilidade, mas nós não vamos entrar nisso, porque Kardec é um homem do século XIX. E o Livro dos Espíritos vem um pouco com essa visão. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Bom, então, a resposta da questão 818, que eu acabei de ler, ela não deixa dúvidas sobre a qualidade moral dos homens machistas, que são moralmente pouco adiantados. Então, o que dizer dos grandes expoentes masculinos no movimento espírita, alçados por seus seguidores à condição de espíritos superiores, cuja palavra não pode sequer ser questionada? Nós podemos falar que ela não fala isso no texto, mas nós podemos dizer, por exemplo, Divaldo Franco. Eles silenciam diante da desigualdade, escrevem até para jornais, né, como na Bahia ele escreve. Escrevem para jornais, né, falando, defendendo o status quo, né, e que reflete, tudo isso reflete o quê? Um tratamento injusto e cruel sofrido, né, pelas mulheres na sociedade e também por aqueles que estão em vulnerabilidade social. Essa é uma coisa que eu estou acrescentando ao texto, no seio do movimento espírita. Aí ela vai dizer assim, minha inquietação sobre o tema começou por duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a grande quantidade de mulheres nos centros espíritas em relação à presença dos homens, seja nas palestras, nos grupos de estudo e demais atividades. A esmagadora maioria dos frequentadores e trabalhadores é do sexo feminino. Aqui um parêntese meu. Recentemente, logo depois que a pandemia esteve um pouco mais controlada, eu fui algumas semanas a um centro espírita, não vou dizer o nome para não causar nenhuma confusão para o canal, mas aqui perto da Zona Leste, onde eu vivo. E realmente essa frequência de mulheres continua altíssima, né? Mas, na maioria, os palestrantes são homens. Nós tivemos uma mulher que deu palestra. Eu fui, acho que 4 semanas seguidas, só para ver como é que estava esse retorno, como é que estava acontecendo, e nós tivemos somente uma mulher palestrante. Ela vai dizer, em segundo lugar, observando o material de divulgação dos eventos espíritas locais e nacionais, e até internacionais, percebe-se a ausência de palestrantes mulheres, e quando presentes, elas são infinitamente em quantidade menor. Então, existe esse machismo estrutural da sociedade no espaço religioso, porque formado por homens e mulheres imersos em um caldo cultural que desvaloriza a mulher e as coloca em um lugar hierárquico inferior, prevalece o machismo reforçado por relatos bíblicos. E esses relatos são escritos principalmente por homens. São homilias, teses de teólogos, filósofos cristãos, ou seja, nós estamos falando de homens, 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 homens.
As mulheres são sistematicamente desregistradas, historicamente, isso não só dentro do espiritismo, né? Eu tenho um livro aqui de um historiador, eu acho que eu já até trouxe algum material para vocês, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que fala justamente dessas mulheres que não foram registradas pelos historiadores ao longo do tempo. Depois eu vou trazer o nome e o nome do historiador, ele tem um canal, ele é bastante conhecido, está aqui na minha estante, eu só não vou levantar agora para pegar, para a gente não parar tudo aqui que está montado. A moral que sustenta o espiritismo é a moral cristã. A base é a ética proposta por Jesus, que foi profundamente revolucionária na época em que ele esteve encarnado na Terra e ainda o é até os dias de hoje. Sua proposta, a proposta de Jesus, não tem nada de machista, bem ao contrário, em uma época na qual as mulheres não tinham valor, ele andava com essas mulheres, ele tinha uma discípula e em várias passagens narradas no Evangelho, ele se dirigia às mulheres sem distinção em relação aos homens. Porém, nos centros espíritas, parece que o machismo fortemente presente no Velho Testamento e nos escritos de Paulo de Tarso atua com mais força que o legado de Jesus quando se trata das desigualdades de gênero. Então, a questão que nós precisamos discutir aqui e responder é como é esse trajeto da participação das mulheres no movimento espírita. Eu, pessoalmente, consegui, dentro do movimento tradicional, antes de ir para o Sejus e de ajudar a construir esse movimento progressista, consegui chegar até palestrante. Mas eu lembro que um dos meus professores na Federação Espírita Brasileira, ele fez uma desconstrução minha que eu tive que mudar de local, de curso, senão eu desistiria. Faltava o tempo para eu me formar, eram 6 meses no curso de expositor. E ele foi terrivelmente machista e opressor, desconstruindo todas as minhas falas, que eu tive que completar esse curso na Casa Transitória Fabiana de Cristo, ou eu desistiria. Então, eu passei por essa violência de gênero dentro do ambiente espírita. Então, assim, na realidade, existe um discurso de igualdade, mas a prática é discriminatória, né? Isso é muito difícil de ser constatado, né? Basta olhar as mulheres no centro, nos eventos, o que elas fazem, e dirigentes e palestrantes, e há uma desvalorização da fala da mulher. Existem ironias, interrupção da fala, usurpação de ideias e projetos, assédio psicológico, assédio sexual, ameaças veladas. Eu nunca me esqueço que, certa feita, num desses locais conservadores também, eu fui ameaçada por um bolsonarista, que era da Polícia Federal, já relatei isso aqui, e toda vez ele ficava dentro do ambiente espírita falando sobre o Bolsonaro. E eu cheguei a contestá-lo algumas vezes e fui ameaçada. Existem agressões verbais, difamação, né? Hoje em dia eu sou vista como obsediada porque eu estou junto ao movimento progressista. Silenciamento através de retirada de espaços de falas, jogo de sedução, intimidação, estigmatização de obsediada, que eu acabei de falar aqui, problemática, maluca e agressiva. Então, nós podemos acrescentar muito mais coisas, mas, assim, o fato é que, por exemplo, uma coisa muito clara desse machismo, muitas instituições conservadoras, na época do Dia das Mães, promovem uma palestra evangélica. Quem é o interlocutor dessa palestra? Um homem. Um homem. Então, vamos lá. Outros trechos de Kardec. Igualdade de direitos entre homens e mulheres. 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Aqui eu tenho restrições a esse parágrafo. Nos dias de hoje, claro, quando ele foi escrito fazia sentido. Nos dias de hoje, não sei, essa questão da mulher mais fraca e do homem me causa incômodo, né? Criticamente falando, porque a gente também pode falar criticamente sobre Kardec, sem que isso, de alguma forma, desfaça todo o seu legado, porque o seu legado é muito importante para o espiritismo. Ele é o filósofo fundador do espiritismo, sem ele não tem espiritismo.
820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Ele fala assim, Deus deu a força, no Livro dos Espíritos, isso, tá, gente? Tem lá na playlist do Sejus, o estudo do Livro dos Espíritos. Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para escravizar. Deus apropriou a organização de cada ser as funções de que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação às funções maternais, à delicadeza das coisas, à debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Claro, hoje em dia a gente sabe, o movimento feminista vai discutir tudo isso, né? Estamos falando de um texto que tem o seu tempo, não vamos cometer um anacronismo. E aí ela vai dizer assim, que essas questões acima, elas vão reforçar o quê? A equidade entre homens e mulheres. Reconhece as diferenças, não coloca hierarquia de poder entre as mulheres, e os espíritos falam da importância da mulher na educação do espírito nos primeiros anos da reencarnação daquele ser. Então, a sociedade avançou, hoje em dia os homens também educam, também são educadores dos seus filhos na mesma medida das mulheres, mas a cobrança hegemonicamente ainda recai sobre quem? Sobre as mulheres. E essas armadilhas do machismo estrutural da nossa sociedade, uma delas, e que eu sempre contestei muito, é a maternidade santificada, né? Então, a mãe é colocada num altar sublime e que, ao mesmo tempo, essas mulheres são sacrificadas, né? Eu sempre digo que, no meu caso, que sou mãe e pai, né, espera-se demais, exige-se que ela se abdique de si e dos seus sonhos e da sua realização pessoal em nome de um amor materno. Então, elas se tornam apenas mães e não são ouvidas nas suas necessidades de mulheres, nas suas necessidades, tanto a cobrança, né, não é feita igualmente para os homens, né? Outro dia eu tive que ouvir de um ex-companheiro de relacionamento que eu não tinha tido a capacidade de dar um pai para o meu filho. Olha que frase mais abusiva e machista, né? Porque não sou eu que tenho que ter essa capacidade. Então, as mulheres, nós buscamos conciliar maternidade, vida profissional, vida pessoal, tudo isso é exigido. A gente carrega um peso e de uma culpa, inclusive, de não estar presente a todos os momentos daquela criança, porque nós precisamos sustentar. Então, para a sociedade de todo o planeta, é necessária essa promoção da igualdade e desse respeito às diferenças, mas principalmente que nós conversemos sobre as origens, muitas vezes bíblicas, desse patriarcado. E aí vai ser a segunda parte do texto que ela vai entrar. Ela vai dizer, por exemplo, Deus então criou o homem à sua imagem criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus e o criou macho e fêmea, Gênesis capítulo 1, artigo 27. E ela vai falar da culpa atribuída para as mulheres na vida privada e coletiva. Começa com a história da maçã, de Adão e Eva, do fruto proibido, de todos esses mitos, né? E tudo isso vai se impregnando na mentalidade machista, né? A mulher acaba transgredindo, acaba sendo a questão do bem e o mal. Inclusive, eu acho que a Fernanda Cass Borges, no Mulheres e Mitos, falou sobre esse mito. Então, nós vamos sendo historicamente excluídas dos espaços de poder dentro da construção do cristianismo. Isso, inclusive, né, dentro dos evangelhos, né, que não é evidenciado o papel das mulheres no ministério de Jesus, né? Há um silenciamento. Os evangelistas, mesmo nos evangelhos apócrifos. Então, essa invisibilidade das mulheres e seu afastamento do espaço de comando das religiões cristãs pode ser também atribuída, por exemplo, Paulo, né, que se fala muito tem a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Durante a instrução, a mulher deve guardar silêncio com toda submissão. Não é permitido à mulher que ensine nem que domine o homem. Mantenha-se, portanto, em silêncio. Com efeito, Adão é que foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi seduzido, mas a mulher que seduzia caiu na transgressão. Todavia, ela será salva por sua maternidade, contanto
que persevere na fé, no amor e na santidade com modéstia. Tradução ecumênica da Bíblia de 1996. Então, nós podemos dar aqui muitos exemplos disso, né? E podemos pensar que, né, como em Maria Madalena, como mulher que Jesus escolheu para se mostrar, né, depois do seu desencarne, para nós espíritas, a gente fala desencarne, sua presença nas passagens cruciais dos evangelhos canônicos, que era uma discípula, né, e que vai encontrar ali Jesus, né, Maria como uma discípula, inclusive Dora Conte tem feito boas palavras, poesia e reflexões sobre Maria. Então, mas, por exemplo, essa história de Maria Madalena ser uma prostituta, né, estava na homilia 33 do Papa Gregório VI. Então, na Constituição do Espiritismo, nós também temos invisibilidade. Por exemplo, Amélie Boudet, ela esteve o tempo inteiro, desde a primeira hora, ao lado de Kardec, né, incluindo na sua participação da formulação do Espiritismo e depois na continuidade com o desencarne de Kardec, em toda a divulgação na Revista Espírita. E o próprio Kardec, o que ele escreve sobre ela? Minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa, como faz ainda através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo aos quais sua posição de família a havia habituado. Kardec, 1865. Então, a Madame Rivai, além de conselheira, foi a inspiradora de projetos que o marido pôs em execução. E o Ley-Marie, que privava da convivência do casal, declarou que o professor tinha em grande consideração as opiniões da sua esposa. Então, os espíritas sabem pouco sobre a Amélie, né, sobre a sua vida, sua obra. Em português quase não é possível encontrar nada sobre a sua ativa participação na elaboração do espiritismo. Ela não foi uma ajudante de Kardec, ela compilou junto com ele as obras do espiritismo. Enfim, pouquíssimos sabem quem foi essa mulher, né? E talvez muitas pessoas considerem que no espiritismo não existe machismo, né? E tragam exemplo de centros comandados por mulheres, mas isso é reducionismo, né? Isso existe pontualmente. Existem centros? Existem, comandados por mulheres. Mas aqui mesmo no Tatuapé tem um da Dona Guiomar, né? Eu não sei muito bem se ele é espírita, eu não considero tão espírita assim, mas ela se considera espírita, então vamos respeitar isso. Mas tem, né? Então, quando nós falamos do machismo no espiritismo, nós também não podemos esquecer quanto as próprias mulheres acabam contribuindo para isso. Né? A autora diz que ela faz palestras e ela propõe dinâmicas, divide turma, enfim, ela faz tudo isso, mas o mais comum é que os homens dominem tudo isso. Então, é muito perceptível que o machismo está tão impregnado que ele faz de forma tão poderosa na vida cotidiana que as mulheres não percebem que, ao passarem a representação de um grupo composto por maioria feminina para um homem, elas estão acreditando na sua inferioridade. Então, essa discussão sobre o machismo, ela é extremamente importante no movimento espírita, dentro de cada centro, ouvindo as reivindicações das mulheres, criando grupos femininos. É um tema bastante complexo, é um tema espinhoso, não dá para, em poucas linhas, a gente falar tudo, mas nós precisamos trazer isso para o campo da discussão consciente e responsável. E o jeito de fazer as coisas femininas com força, beleza, graça, leveza, determinação, com poesia, né? Então, a autora vai usar uma poesia que ela escreveu, inspirada na história de Maria Madalena, como diz Leloup, Jean-Yves Leloup, uma mulher incomparável. Então, que nós sejamos as Madalenas, as Marias Madalenas, despertando o Cristo a partir da nossa interioridade, não deixando o nosso lugar de fala ser recusado enquanto mulheres, dando voz a todas, escrevendo com
e que é um ato de coragem, de rebeldia diante daqueles que querem nos roubar a liberdade, cortando nossas asas e nos prendendo em gaiolas de ilusão. Nós nascemos para voar. As asas cortadas voltam a crescer, porque o espírito sopra onde quer. Asas é a poesia, o nome da poesia. Vamos lá. Bem, desde menina comigo nasceu o desejo de voar, em um corpo sem asas, como alcançar os céus, e do alto planar para saciar meu desejo de voar. Tentei religião e nela encontrei alento, mas não a satisfação de fazer crescerem as asas, que me levariam do chão e matassem em mim o desejo de voar. Foram muitas tentativas, de muitos lugares me atirei. Da maioria saí machucada, mas nem a dor do coração, nem a decepção fez em mim calar meu desejo de voar. Um homem entrou em minha vida e busquei no amor romântico as asas para me levar. O desejo foi amenizado, mas nunca foi saciado a vontade de voar. Vieram os filhos e os colocaram em meus braços. Tanto amor, tanta alegria, até parecia que finalmente aquele desejo ardente desaparecia. Os anos foram passando e o desejo silenciado, voltando com toda a força. Parece que não há como me libertar do desejo de voar. Mais uma vez, me atirei na busca desesperada, de fazer crescer as asas e assim poder saciar meu desejo de voar. Continuei minha busca, fui atrás de muitas coisas, vivi fortes emoções, valia tudo que fizesse disparar o coração. Valia qualquer coisa que me tirasse do chão e fizesse ver do alto o que me prendia ao chão. Muitos anos se passaram e agora, na meia-idade, descubro com espanto que meu desejo de voar foi que moveu minha vontade. Agora parece que descubro, vejo ao longe uma possibilidade de, mesmo sem asas, poder voar. Subo nas asas do sonho e, com muita imaginação, vou transformando emoções em palavras. E no doce embalo das asas, a paz chega ao coração. Mas uma imensidão de sentimentos e emoções, aqui dentro sufocada, precisam virar palavras. Ainda bem que meu desejo de voar jamais será saciado. Então, essa belíssima poesia da nossa autora, eu queria dedicar em especial para uma grande amiga, a Carla Sandrini, e que nós possamos cada vez mais voar em paz e bem. Um beijo grande, gente. Sigam a programação do canal, inscrevam-se e, se puderem, façam uma doação solidária. Paz e bem, gente.